Se você sente que a sua equipe está sempre atolada de trabalho e entrega tudo de qualquer jeito só para entregar no prazo, e a frase que você mais escuta é: não temos para isso quando o assunto é estabelecer um processo de qualidade, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como você pode ajudar seu time a reverter essa situação. Hello, gente, Priscila aqui, e hoje a gente vai falar sobre o tão temido tópico que é: meu time não tem tempo para empregar a qualidade de software. O que que eu faço? Pois é, eu sei que a frustração de um QA que não consegue empregar um processo de qualidade é gigante, porque a gente fica se sentindo perdido, sem rumo, do tipo, por que que eu tô aqui? Né? Qual é a minha relevância dentro desse processo? Será que a minha vida vai ser só testar? Pois é, hoje eu vou te trazer 5 passos, tá? 5 passos simples e efetivo para a gente começar a empregar no seu time. Mas o mais importante de tudo que a gente precisa ter consciência que é quando o nosso time ele não está interessado em empregar a qualidade, a primeira coisa que a gente tem que mostrar é a mudança dentro de nós mesmos. Como assim? Antes de tu querer empregar uma qualidade, um processo de qualidade para o time, você tem que mostrar que você está empregando isso para você mesmo, para as suas tarefas. E o resultado disso foi X. Aí seu time vai começar a pensar: opa, ele fez mudanças simples que geraram impacto X com o resultado Y. Bom, então eu acho que eu vou querer trazer isso para mim também, porque também vou ter esse resultado. Conseguiram captar a ideia? Pois é assim que você irá se tornar um agente promotor de qualidade, implementando um processo bem simples. Mas vamos a um checklist aqui bem rápido de como vamos fazer isso. Só que não vai ser só o checklist, eu vou trazer através de um exemplo mesmo, tá? Então eu vou criar um exemplo fictício e vou mostrar para vocês esses 5 passos sendo empregados nesse exemplo, para vocês terem uma noção prática e realista de como colocar isso em prática, né? Porque não adianta eu só vir aqui e dizer assim, 5 dicas efetivas para você implementar processo, sem dar um exemplo para realmente abrir a cabeça de vocês. Então vamos lá, eu tenho aqui anotado o exemplo e o passo a passo para que a gente consiga abordar cada um desses tópicos, tá? Então, o primeiro de tudo, né? Pensando que para a gente mostrar para o time um processo de qualidade, a gente tem que colocar nós como exemplo. Então, a gente vai seguir a seguinte abordagem: reduzir a taxa de bugs reabertos, ou seja, tu abriu um bug, o dev foi lá, corrigiu, tu foi lá, validou. E aí, depois de um tempo, esse bug foi lá e aconteceu de novo. Aí tu foi lá, caçou esse bug e reabriu ele. Isso é reabertura, tá? Então, reduzir a taxas de reabertura de bugs em 15%. Olha a métrica, é importante termos métricas para mostrar resultado. 15% no próximo trimestre, através da padronização dos relatórios de bug e da inclusão de passos de reprodução mais claros e detalhados. É um objetivo simples. Não queiram criar uma coisa mirabolante. Peguem um problema doloroso de vocês, como QAs, ou como POs, ou como desenvolvedores, quem esteja vendo esse vídeo agora nesse momento, tá? Então, assim, pegue um problema doloroso, mas também um problema doloroso e simples. Por quê? Lembrem-se, o time de vocês não compra a qualidade, então vocês têm que começar com o básico para mostrar valor significativo para conseguir ir evoluindo, tá? Então temos isso. Então a gente, por exemplo, para o próximo trimestre, se por exemplo a gente tem 100 bugs, a gente tem que reduzir em 15%. Então nós temos que chegar ali a 75, né? De 100 bugs, a gente tem que tirar 15 dessa conta, né? Então a gente tem que fechar o próximo trimestre com 75 bugs reabertos, tá? Porque a nossa média é 100, então do próximo trimestre tem que ser 75. E a gente vai fazer o quê? Padronizar relatórios de bugs de abertura, deixando eles com os passo a passo mais simples e a reprodução mais clara, para que o dev entenda, tipo, tá, realmente é isso, não é coisas da minha cabeça, tá?
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer e a primeira dica é automatize tudo que puder. Primeira dica. E aqui, gente, eu não estou falando de código, eu não estou falando para automatizar os seus testes, estou falando de automatizar processos. Como que a gente poderia fazer isso, né, no quesito abertura de bugs? Bom, a gente pode criar um template. Se você usa uma ferramenta gerenciadora de projetos, gerenciadora de defeitos, tem sim como gerar a configuração de um template para um tipo de artefato. Então, por exemplo, você vai lá no Gira, vai lá no seu artefato de bugs e vai criar um template. Então, toda vez que você criar um bug, vai vir aquela carcaça pronta. O que que pode ter nessa carcaça pronta, tá? Ah, lembrando, tem algumas empresas que têm um admin no Gira ou em qualquer outra ferramenta para também ninguém ficar criando coisa louca. Então você cria esse template e manda para o administrador configurar no Gira. E como poderia ser esse template, Pri? Simples, um título claro. E aí, um título claro, e aí pode até vir um exemplo, né, do tipo módulo, funcionalidade e a descrição do problema. 3 passos, tá? Então você pode colocar assim, por exemplo, no módulo de pagamentos, na funcionalidade pagamento Pix e tarará, o problema que aconteceu. Entende que quem pegar essa tarefa vai pensar assim, tá? É no módulo de pagamentos, na funcionalidade Pix. Esse foi o problema que ocorreu. Já começou a clarear. Tipo, sem o deve ter aberto, ele vai saber onde é que tá o problema. Não sei o que aconteceu ali dentro, mas eu sei o módulo, a funcionalidade e o problema em alto nível. Aí vem um outro parâmetro, ambiente. Qual é o ambiente? Foi em desenvolvimento? Foi em release? Foi homologação? Sei lá, a nomenclatura que vocês utilizam na empresa de vocês. Mas tenha o ambiente, tá? Passo a passo para reproduzir. Eu gosto muito de utilizar Gherkin como escrita de abertura de defeito. Porque assim não tem como ser mais claro e objetivo do que o Gherkin. Porque você vai, dado que estou em tal tela, quando executo tal função, então o resultado observado foi esse. Mas o resultado esperado era esse. Não tem assim, ó, para mim essa é a melhor escrita abertura de defeito. Porém, tem pessoas que gostam de colocar em checklist, tópicos. Fiz isso, 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 bem bullet points. Também é uma opção, mas tem que ser claro, tá? Uma coisa que eu gosto muito de colocar, prints, tá? Eu gosto de também gravar vídeos, né? Eu utilizo bastante o Screen Expresso, uma ferramenta, porque eu consigo tanto tirar prints e colocar os círculos, escrever, botar seta, quanto também gravar, que fica com o meu mousezinho mostrando exatamente o que eu faço, tá? Então, ter uma evidência boa também conta, tá? E também o impacto e a prioridade, tá? Aqui a gente pode utilizar 2 parâmetros, prioridade e severidade. Prioridade é o quão rápido aquela funcionalidade tem que ser entregue. Severidade está atrelado ao impacto na aplicação. O quanto o meu usuário vai deixar de usar a aplicação se isso acontecer, tá? Tenha esses 2 parâmetros. Prioridade, quem vai te ajudar a definir isso é o seu PO, tá? Severidade aí é com você, que é a que vai severizar, né, esse defeito. Você criando esse template, galera, além de acelerar o seu processo de abertura, porque não vai ter que ficar lembrando das coisas, vai ter um padrão. Você já está estabelecendo um processo de qualidade de forma muito simples para abertura de defeito. Depois, você pode escalonar isso para abertura de história, para abertura de tarefa, para abertura de épico. Entende como as coisas vão evoluindo aos poucos? Mas dentro do seu contexto já vai te ajudar. Então, automatize tarefas, criando um template de como abrir um bug de forma efetiva, tá? Então, primeiro passo concluído com sucesso. Agora vamos para nossa segundo passo de como melhorar a qualidade no seu time. Estabelecer objetivos claros, utilizando a técnica SMART. E aí, adivinhem só.
O nosso objetivo aqui desse exemplo já foi criado em cima da técnica SMART, onde ela é simples, né? Metrificável e a gente consegue fazer todos esses pontos, porque quando a gente fala, tá? A gente coloca todos os dados. Reduzir a tarefa, que é o quê? Reduzir a tarefa de bugs reabertos, que é o nosso o quê? Em 15% métrica, tá? Através do quê? Através da padronização dos relatórios de bugs e da inclusão de passos de reprodução mais claros e detalhados, tá? Então aqui eu consigo fazer tudo, eu consigo ser específico, mensurável, a gente consegue dizer o que vai fazer, como vai fazer e quando vai entregar, que é no próximo trimestre, tá? Então, se vocês usarem essa técnica de ter metas específicas, vai ser muito mais claro de metrificar depois e saber quando que ela termina, quando ela começa e quando ela acaba, tá? Então, utilize isso para sempre. Além disso, né, por exemplo, a gente utilizou para fazer esse exemplo, mas você pode ter o seu backlog de coisas de próximas melhorias, tudo atrelado a essa técnica SMART, tá? O nosso terceiro ponto, check-ins, né? Checkpoints dessa nossa métrica. E o que que a gente vai fazer nesses check-ins, tá? Nesses check-ins, a gente vai de tempos em tempos, porque se nossa métrica é diminuir 15% de defeitos reabertos no trimestre, a gente tem que ter check-ins para ver se isso realmente está sendo efetivo. Por exemplo, no primeiro mês do trimestre anterior, foram quantos defeitos reabertos? Ah, foram 30. Então, menos 15% desse valor, a gente vai ter uma métrica estimada do primeiro mês do trimestre que a gente vai trabalhar. Então, ter essas métricas e ter esses checkpoints é importante. Só que como o nosso tempo é trimestre e a gente vai avaliar por mês, a gente tem que fazer checkpoints semanais, a gente tem que visitar aquelas métricas semanalmente. Então, crie uma rotina de acordo com a sua métrica, de acordo com o prazo estipulado, checkpoints para você ir validando se aquilo está dentro do prazo ou se isso está fugindo muito do prazo. Porque vamos supor, primeiro mês daquele trimestre, lindo. A gente não reduziu 15% PRI, a gente reduziu 30%. Ótimo. Estamos com uma gordurinha ali, né? Vamos pensar no geral, a gente tem uma gordurinha. No segundo trimestre, Pri, a gente não conseguiu os 15, a gente conseguiu 5%. Tá bom? Né? Pensando que o mês anterior trabalhou por 2, a gente ainda está no lucro. Mas o que que acontece? Você tem que cuidar muito o terceiro, para o terceiro não decair. Como que a gente faz isso? Ver aonde errou. Uma parte muito importante desses check-ins é saber exatamente o momento que a gente está errando e saber criar um plano de ação para contornar. Então, se no primeiro trimestre foram 30% e no segundo foi 5%, opa, o que que aconteceu nesse segundo semestre? Foi a implementação de uma funcionalidade nova? Foi uma atualização de biblioteca? O que que aconteceu? O que fez com que baixasse tanto? Ou será que o meu template não está sendo tão efetivo? O que está acontecendo? Sentar e analisar. E aí criar um plano de ação para que no terceiro mês, que é o fechamento do trimestre, vocês voltem para o 15% ou até mais. Entenderam a importância dos check-ins? Pois então, agora a gente vai para o quarto passo. O quarto passo é o feedback. E o feedback, assim como o check-in, ele está muito atrelado ao check-in, que é quanto mais rápido o feedback recebido, mais rápido é a construção. Por exemplo, alinhando, né, aos check-ins ali. Se a gente fez o primeiro trimestre, o primeiro mês do trimestre, excelente, ótimo, feedback superou as expectativas. De 15 nós fomos para 30%. Mas no segundo mês, a gente de 15 foi para 5%. Como que tá sendo? Aí você vai falar, vai começar a conversar com as pessoas, o que que aconteceu que reabriu demais, né? Feedbacks rápidos pra gente criar um plano de ação e contornar. Então, o check-in e o feedback, eles andam muito alinhados. Ai, Pri, mas eu sou a única pessoa do time. Ótimo, você vai dar feedback pra você mesmo, sabe? Fazer uma reunião, você com você mesmo, conversando com o espelho. Mesma coisa, tu vai chegar e vai dizer assim, bah, aconteceu isso, a gente
teve a atualização de uma lib. Então, essa atualização de lib, eu tive que fazer uma bateria de regressivos. E aí, essa bateria de regressivos, a gente acaba pegando defeitos que a gente nem imaginava. Ok, tu já tem o feedback. Só que aí, agora, o que que você vai fazer pro terceiro mês? Né? Vai refazer os regressivos? Não vai. Vai ter funcionalidade nova? Não vai. Então, esses feedbacks vai fazer com que você monte a estratégia pro terceiro mês, tá? E por último, mas não menos importante, use o tempo como aliado, não como inimigo. E aqui, né, de usar o seu tempo a seu favor e não como seu inimigo, você vai mostrar o quanto ganhou de tempo com isso. O quanto você ganhou de tempo criando um template para abrir bugs. O quanto você ganhou de tempo a partir das métricas. Você precisa mostrar o valor agregado, porque já que a taxativa de não implementar processo é de não ter tempo, você tem que mostrar, além da qualidade que você empregou com as métricas, né, que é a redução de 15% dos bugs, que aí no final você vai dizer, não foram 15% a menos, foram 30%, foram 40% a menos de reabertura de bugs. Só que além disso, de mostrar a qualidade, você tem que mostrar o tempo que você ganhou. Por exemplo, eu levava 30 minutos para abrir um defeito. Agora eu levo 5. Aí você faz aí você vai fazer a métrica, né? Tipo, eu tinha 100 defeitos por trimestre. Reduzimos 50%, agora eu tenho 50 defeitos, né? Re- Pensa, levo 30 minutos para abrir um defeito. Passei a levar 5, multiplica esses 25 minutos de economia por 50 defeitos que não foram reabertos. Olha a quantidade de horas que eu consegui focar em outras coisas, consegui testar outras coisas, consegui empregar outras coisas, consegui estudar, consegui fazer algo que não seja só reabrir bugs. Então, a partir disso, você começa a mostrar que existe sim possibilidades de fazer processos ou melhorar processos, implementar qualidade de forma muito simples, como uma automação simples, que é criar um template para ganhar tempo. E aí, levando isso, galera, se vocês pegarem esse exemplo do template, tá? Esse exemplo do template, ele é perfeito. Por quê? Porque você vai começar empregando no seu time, como que é, para abertura de defeitos. Mas por que depois não fazer uma versão PO? Para ele já ter uma estrutura pronta de histórias, estrutura pronta de tarefas e estrutura pronta de épicos. Você vai começar a fazer, mostrar para o seu PO que ele pode ganhar esse tempo também, a partir de um template muito simples. Pri, mas como é que eu vou sugerir, né? Como é que eu vou dar esse próximo passo com o PO? Simples. Você analisa os épicos, as histórias, as tarefas desse PO, toda entrega para você escrever seu plano de teste. Então você sabe como que seria a melhor forma de escrita para você entender, para o dev entender, para todo o time entender. Sugira uma estrutura do tipo, pode seguir a mesma estrutura do defeito, módulo, funcionalidade e o nome da nova funcionalidade. Por exemplo, pagamento, funcionalidade Pix, Pix copia e cola. É a nova funcionalidade. Como que deve ser a estrutura? A estrutura deve ter uma user story. Eu, como persona, gostaria de funcionalidade a ser implementada porque vou conseguir fazer tal coisa. Já deixa pronta essa estrutura de user story. Depois a gente pode ter os critérios de aceite. E logo abaixo, as regras de negócio. Já pode deixar tudo prontinho, estruturadinho para o PO, só chegar lá e escrever o que falta para completar. Então, assim, você vai colocando você como referência e depois você pode pegar o mesmo processo e adaptar para uma outra área. Saca? Bom, 20 minutos de conteúdo. Mas foram 20 minutos de conteúdo que eu tenho certeza que vai gerar uma economia de tempo gigante no seu trabalho, como QA, como PO, como Dev, como qualquer outra cargo dentro da área tech. E não só dentro da área tech, porque isso aqui a gente pode empregar em qualquer área, tá? Então,
Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ter mostrado para vocês como 5 passos super fáceis e efetivos pode sim fazer com que você agregue um processo e qualidade ao seu time. E lembrando, nós temos aqui embaixo o formulário do SOS Pri, para que você coloque a sua pergunta, se você conseguir colocar um contexto sem colocar dados sensíveis, mas colocando um contexto, vai ficar muito melhor de eu analisar e trazer uma solução mais assertiva para vocês, como foi esse vídeo. Tá? Então, se você quer ter a sua pergunta respondida em vídeos com exemplos, desenhos e todas as divagações que rolam na minha cabeça, não esquece de colocar aqui a sua pergunta no formulário do SOS Pri, que eu vou ter um prazer gigante de gravar um vídeo para você explicando como que eu colocaria um processo, como eu me posicionaria. Nossa, hoje tá difícil a dicção na situação que você tá passando, tá? Então, galera, um beijos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!